Bom dia a todos. A gente está reunido aqui mais uma vez para o nosso webinar de capacitação dos nossos agentes, nossos colegas aí que trabalham conosco na Apex Brasil. Hoje a gente tem um grupo maior, tá? A gente está com a equipe do PX, os nossos técnicos do PX estão com a gente online. A gente está com a nossa equipe de consultores do projeto Design Export, que também estão online com a gente. A gente agradece a presença de vocês. A gente está com a turma das entidades setoriais, que também estão participando, até porque o tema de hoje é bastante importante. E a gente também está com o pessoal da FGV. Então, todos esses são parceiros da Apex Brasil, que hoje vão participar, então, de mais uma discussão, um bate-papo que a gente faz com o objetivo de capacitar vocês em temas importantes de comércio exterior. Então, o tema de hoje é um tema bastante interessante para as empresas, que é exatamente, a gente vai falar sobre inovação e o programa InovaCred. E para isso, a gente trouxe a FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação e Pesquisa, para esse bate-papo com a gente, o Marcelo Camargo, que está com a gente aqui hoje, e é a pessoa que vai desenvolver o tema aí com vocês, tá? Essa oportunidade de conhecimento que vocês vão ter aqui hoje, ela é fundamental para que, a partir da próxima semana, vocês já tenham conhecimento desses dados sobre inovação, sobre InovaCred, como que as empresas podem aproveitar isso. Então, é muito bacana para que vocês, no dia a dia de trabalho, a partir da próxima semana, vocês consigam, então, passar para os empresários essa informação. Então, importante saber, hoje no webinar nós não temos empresas, nós temos apenas os nossos colegas que trabalham com a gente no desenvolvimento desses projetos, tá? Inicialmente, o Marcelo vai apresentar para a gente os temas dos pontos, né? Ele vai fazer uma apresentação falando do InovaCred. Então, nós vamos estar na próxima hora aí, nós vamos estar conversando com ele, e aí eu vou pedir para vocês que na medida que as dúvidas surgirem, vocês podem ir colocando no sistema, a gente vai receber essas dúvidas e essas perguntas aqui, e no final dessa uma hora, então, a gente aproveita mais uma meia hora de bate-papo para esclarecer as dúvidas que surjam, porventura, aí ao longo dessa próxima uma hora de conversa, tá? Lembrando para vocês, a apresentação e o conteúdo, ele vai estar disponível na plataforma, na nossa plataforma da Apex Brasil, que é o Passaporte para o Mundo. Quem estiver aí participando com a gente hoje e não estiver inscrito na plataforma, a gente manda por e-mail para vocês as informações e os conteúdos. E as perguntas que não forem respondidas no final, posteriormente poderão ser todos os dados, as dúvidas que ficarem, a gente passa para vocês através da plataforma e também por meio do e-mail, seja o que for, o nosso e-mail vai estar disponível aí para vocês. O objetivo é tirar dúvidas, tá? É que vocês terminem esse webinar de hoje bem informado, com uma informação consolidada para ajudar no dia a dia de trabalho de vocês. Então, lembrando, Marcelo Camargo, que é o gerente do Departamento de Programas de Desenvolvimento da FINEP, tá? Então, ele vai estar aí na próxima hora falando. Vamos começar logo, porque vamos para aquilo que nos interessa, que é saber um pouquinho sobre inovação e sobre como as empresas podem se beneficiar do programa do InovaCred. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer enorme aqui estar na Apex, com a equipe do PX, do Design Export, da FGV e demais representantes das entidades setoriais. O tema inovação é um tema que hoje está importantíssimo para as empresas, ou seja, as empresas só conseguem se manter no mercado efetivamente desenvolvendo inovação, fazendo com que consigam alcançar vantagens competitivas, mudando seus produtos e processos. E é muito importante que a gente consiga, nessa uma hora de bate-papo que a gente vai tentar fazer aqui, tentar tirar algumas dúvidas importantes. Primeiramente, eu acho que é importante a gente apresentar a FINEP, ou seja, a FINEP é a Agência Brasileira de Inovação, e em que, na realidade, ela pode ser entendida como um banco ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. E nesse banco a gente tem 3 tipos de recurso, né? Ou seja, o recurso não reembolsável, o recurso aquele que a empresa pode se beneficiar e não ter que devolver à FINEP. Segundo, o recurso que vem através de fundos de investimento ou da própria participação, ou seja, a FINEP hoje, através do FINEP Startup, pode investir diretamente na empresa, ou seja, recurso e trocando da empresa.
E terceiro, através de linhas de crédito, em que a gente tem dois mundos, ou seja, o mundo usado para empresas com faturamento acima de 90 milhões de reais e aquele descentralizado, que é o que a gente vai se ater hoje, das microempresas, empresas de pequeno porte e médias empresas, em que a gente lida com bancos de desenvolvimento e com as agências de fomento. Então, a gente primeiro entender que a FINEP é, na realidade, provedora desses três tipos, né, para projetos de inovação. Ela tem uma origem dentro do BNDE e, após 50 anos de vida, que a FINEP hoje se encontra, é consolidada como grande alavancadora da questão da inovação para o país. A gente, inicialmente, acho que vale a pena, porque como a gente hoje tem no país várias entidades falando de inovação, a gente vai fazer nessa primeira introdução, na nossa apresentação aqui, nesse nosso bate-papo, uma conceituação, ou seja, tentar padronizar com vocês um pouco o conceito do que é inovação para a FINEP, ou seja, porque é muito importante que quando a gente consiga captar vocês para esse movimento, ou seja, a Apex como parceiro, ou seja, nada mais interessante do que um projeto inovador, conseguir, depois de ser colocado no mercado, ele alçar voos internacionais e fazer um processo de internacionalização. E a gente conta muito com vocês nessa possibilidade. É muito importante para o nosso país que a gente exporte não só commodity, mas que a gente exporte também tecnologia e com alto valor agregado, né? Então a gente precisa primeiro, vamos começar um pouquinho mostrando a necessidade de pensar, vamos falar um pouquinho sobre a questão do desafio da inovação para o país, né? Ou seja, a gente precisa... é importante a gente falar um pouco dos nossos desafios, né, como país. E é muito importante que vocês, nossos parceiros, entendam também essa questão da necessidade de entender esses desafios. O setor público, de certa forma, os bancos públicos, como o BNDES, como o FINEP, como outras entidades públicas, vem tentando cumprir o seu papel na questão de ser provedora de recursos para inovação, e isso a gente vê através do indicador de PID sobre o PIB. O que a gente não percebe, efetivamente, que é a classe empresarial, ela tem respondido na velocidade que a gente deveria ter para esse país. A gente percebe isso através dos indicadores, quando a gente compara o nosso investimento PIB empresarial, privado, com relação aos demais países desenvolvidos do mundo. Nós estamos muito aquém disso. Tem um gráficozinho no superior, ali no canto superior direito da tela, em que a gente deixou, inclusive, que a gente tinha uma expectativa que em 2014 a gente conseguisse alcançar 0,90 nessa relação e a gente, infelizmente, não consegue. Ou seja, os últimos dados mostram que a gente está estagnado e a gente precisa quebrar essas barreiras. A gente precisa realmente investir mais em inovação e a inovação passa por a gente ter uma visão de produto, processo, mas também de onde a gente busca recursos para desenvolver essa inovação. Muito se fala hoje em dia da questão da produtividade do Brasil, ou seja, a produtividade dos processos produtivos, né? Mas pouco se fala especificamente da produtividade dos recursos financeiros. Ou seja, as taxas de juros hoje praticadas são inibidoras de você poder fazer investimentos de mais longo prazo, e isso que a gente percebe, ou seja, a gente teve um período de céu de brigadeiro na nossa economia em que a gente não verificou esse investimento necessário para a inovação. E hoje a gente se defronta com uma perspectiva urgente de reverter esse quadro. A FINEP, através das suas linhas, ela consegue colocar recursos em condições muito atraentes para a questão do desenvolvimento da inovação. Além disso, a necessidade que a gente tem de entender a formação dessas parcerias, a trabalhar com demais agentes nessa cadeia de inovação, da rede de atores de inovação, como, por exemplo, a gente está fazendo com a Apex, mas também trazer as universidades, os institutos de pesquisas para dentro das empresas. A gente percebe claramente que a formação de mestres e doutores, hoje em dia os doutores, o último dado que a gente tem são 16 mil doutores, 50 mil mestres, ou seja, são 65 mil mestres e doutores por ano, né? Ou seja, o dado que está aí já está até um pouco desatualizado, hoje são 16 mil doutores ano. A nossa produção científica é expressiva, mas isso não chega às empresas. Isso efetivamente fica encastelada, né, nas universidades. Quando a gente novamente compara com os números mundiais, esse driver é invertido, ou seja, 30% apenas dos mestres e doutores vão para as empresas e 70% ficam nas ICTs. Isso provoca efetivamente um descompasso entre a necessidade de agregação de conhecimento para desenvolvimento de produtos de maior valor agregado. A gente precisa trazer, a gente precisa estabelecer instrumentos cooperativos, a gente precisa fazer com que a universidade esteja mais presente dentro das empresas, principalmente as microempresas e empresas de pequeno porte.
dentro dessa necessidade de expansão, né, do financiamento para a inovação, a gente tem objetivos muito claros nesse desafio. Precisamos desenvolver novos modelos de negócio, precisamos estreitar essas parcerias institucionais e estratégicas, e é esse um passo que a gente está fazendo aqui com a Apex, Fineps e Apex. A gente precisa desmistificar a questão da inovação. A inovação não é mais um pesquisador dentro de uma casinha com fumacinha saindo. Não, hoje o mundo encara a inovação como uma coisa trivial, ou seja, já existem inúmeras técnicas de management innovation, de gestão da inovação. A gente trabalha muito com o pessoal do Centro of Research of Innovation de Brighton, de Sussex, em que a gente transforma isso numa linguagem palatável para as empresas, de como é que a gente transforma o cotidiano nas empresas também num cotidiano inovador. A gente precisa rapidamente aumentar a contratação de pesquisadores pelas empresas ou de projetos cooperativos e, consequentemente, aumentar a interação entre universidades e empresas. Isso tudo vai propiciar esses novos objetivos, que já vêm ao longo tempo sendo trabalhados, mas que precisam ser concretizados efetivamente, vão fazer com que a gente consiga aumentar as inovações nas microempresas e empresas de pequeno porte e, consequentemente, a sua competitividade. E, por último, o grande driver, que é importante, é a questão das patentes que a gente gera. Ou seja, o Brasil precisa ser um país que não seja meramente exportador de commodities. Ou seja, há um livro chamado A Era do Capital Improdutivo, do professor Ladislau Dalbor, em que ele fala especificamente que a exportação de commodities, os preços não estão com quem produz as commodities. Ou seja, o petróleo, o consumo do petróleo no mundo está estabilizado em 100 milhões de barris por dia, e a variação do preço do petróleo é enorme, ou seja, o que mostra que a questão da exportação ela tem que ser tratada com muito cuidado, ou seja, vale a pena muito uma corrente exportadora, mas exportar produtos que tenham um valor agregado em que a gente possa ter efetivamente uma atuação sobre o preço, né? Se a gente comparar as estatísticas na questão das empresas inovadoras, ou seja, as empresas que inovam crescem 16% a mais do que as que não inovam, são 31% mais produtivas, pagam salários maiores e exportam 12% a mais. Exatamente o que a gente precisa no país para virar esse ciclo de crise, de certa forma, que a gente vive. Ou seja, a inovação é um componente até mesmo de equilíbrio social, ou seja, de combater as desigualdades nos mais diversos segmentos. Fora isso, ou seja, então, uma vez feito esse comentário, esse preâmbulo sobre a questão da inovação, sobre a questão das necessidades de investimento em inovação, a gente precisa padronizar um pouco o conceito do que é inovação. Ou seja, existem diversas escolas, existem diversas referências, a grande referência que a FINEP utiliza é o Manual de Oslo. O Manual Frascati, o Manual de Oslo, e a gente, então, vai aqui rapidamente, não querendo de maneira alguma se alongar sobre essa questão, mas é importante que a gente padronize, quando a gente fala de recurso para inovação, se o tema é inovação, é preciso que a gente tenha, de certa forma, uma padronização sobre o entendimento do que é inovação. Isso é um tema muito novo, especificamente para o país, apesar de a gente ter a destruição criativa, enfim, Schumpeter, esse troço já bastante antigo. Para o Brasil, a possibilidade do governo federal investir diretamente em inovação nas empresas é alguma coisa que data a partir de 2005, 2006. Então a gente também tem que combater um pouco o complexo de cachorro vira-lata e achar que está tudo ruim, não. A gente está fazendo esforços e muitos dos instrumentos que a FINEP hoje lança à mão são efetivamente instrumentos que os países desenvolvidos já fazem há muito mais tempo, né? O que a gente percebe é que há uma confusão muito grande entre o que é inovação e o que é invenção. Primeiro ponto importante, ou seja, a invenção é você identificar uma oportunidade, é fazer uma descoberta, é uma nova tecnologia, é um novo processo que você desenvolveu, mas o ciclo da inovação, efetivamente, ele só se completa, ele só efetivamente pode ser caracterizado como inovação quando você emite nota fiscal, quando você efetivamente atende uma demanda potencial de mercado. Fora isso, você ainda está no campo das invenções. Isso que a gente quer efetivamente para as nossas empresas. Aquelas empresas que estão desenvolvendo os seus produtos, os seus serviços, os seus projetos, as suas perspectivas inovadoras, consigam chegar ao mercado, e nesse caso, com a Apex, chegar ao mercado internacional. Um bom projeto de inovação, aliás, antes da gente passar na questão das características do bom projeto, é muito importante que a gente entenda que uma coisa é a empresa inovadora, outra coisa é um projeto inovador. Por que a gente fala isso? Aí está na tela de vocês o que a gente montou lá na FINEP como se fosse o canvas da inovação.
O que significa isso? O canvas da inovação é a gente exatamente conseguir conceituar esses dois polos muito distintos e que são necessários para que aquilo flua. Um é a questão da empresa ser inovadora. O que é a empresa ser inovadora? Ela ter características de uma empresa inovadora. Ela ter constantemente produtos e serviços, lançamentos de produtos e serviços, ter um histórico de desenvolvimento, ter uma equipe efetivamente dedicada para a inovação, ter parcerias, são condições específicas que a empresa tem, e por indicadores que são inclusive medidos pela Pintec, a respeito sobre características necessárias para o desenvolvimento da inovação. Outra coisa é o projeto ser inovador, ou seja, o projeto ser inovador é especificamente uma análise pontual das suas características e que a gente vai tentar estabelecer mais à frente quais são as variáveis necessárias para que a gente entenda o que é o projeto inovador. Então, quando a gente analisa efetivamente a concessão de algum tipo de recurso para a inovação, a FINEP efetivamente faz essa análise. E é muito ruim, a gente já deixa claro aqui, que é muito ruim que a empresa se confunda com o projeto. Quando a empresa se confunde com o projeto, o risco, que é um outro driver que a gente vai apresentar logo em seguida, que é um driver mais importante, inclusive, ele fica muito elevado, ou seja, e a gente tem que saber balancear essa variável importante que é a questão do risco da inovação. Ou seja, um projeto que se confunde com a empresa, se o projeto der errado, a empresa dá errado. Então é por isso que a gente tem que conceituar uma primeira questão da empresa, efetivamente, e outra questão do projeto. É muito importante que a gente também deixe claro que quem trata de inovação, empresas que são consideradas inovadoras, elas não podem ser focalmente, pontualmente, a um único projeto. Elas têm que pensar no seu plano de inovação, elas têm que pensar em quais projetos num período de 4, 5 anos, e quais esses projetos analisados, por exemplo, com a matriz risco-retorno, ou seja, quais são as iniciativas estratégicas e priorizar essas iniciativas para que ela, através do seu plano de negócio, o seu plano de inovação, consiga identificar aonde ela vai buscar os recursos necessários, o funding necessário para desenvolver essas iniciativas inovadoras. É basicamente o que está aí, é a questão do Canvas que a gente desenvolveu, são perguntas chaves aí que a gente analisa nesses dois polos muito distintos, a empresa ser inovadora e o projeto ser inovador. Não basta a empresa ser inovadora e o projeto não ser inovador, não basta o projeto ser inovador e a empresa não ser inovadora. Se a gente analisa agora especificamente o projeto, e a gente tem uma série de slides, talvez a gente não consiga pelo tempo cobrir todos os slides com as características, são um treinamento que a FINEP dá de 2 dias, especificamente sobre análise do mérito e acompanhamento de projetos de inovação, mas nessa síntese que a gente está tentando passar para vocês, para que vocês sejam nossos porta-vozes, ou seja, para que vocês minimamente consigam levar esse recado, essa mensagem ao mercado, é importante entender que um bom projeto de inovação ele apresenta 5 características, ele apresenta 5 conjuntos de informações fundamentais. Primeiro ponto importantíssimo, ou seja, se não existe risco tecnológico, não é inovação, ou seja, alguma coisa que já tem o conhecimento totalmente obtido, necessário para o seu desenvolvimento, mão de obra já totalmente formada, materiais já totalmente desenvolvidos, recursos disponibilizados no mercado, ou seja, e aí basicamente a gente está analisando o risco da tecnologia, ou seja, se eu estou num ponto A da tecnologia e que para que eu chegue a esse ponto B, eu não tenho nenhuma variável que possa impedir essa minha chegada ao ponto B, eu não tenho inovação. Então o primeiro ponto a ser analisado no projeto, e isso é muito importante porque é uma característica que às vezes ao ser analisada já conduz o projeto para uma outra área, e é uma área que muitas das vezes causa uma frustração muito grande para os empresários, porque eles se preparam para apresentar um projeto, por exemplo, a um edital da FINEP, ou a um edital de algum parceiro da FINEP, e quando são reprovados, imediatamente acham que aquilo não atendeu e que o Brasil é muito injusto. A gente, fazer um preâmbulo aqui também, uma parêntese, a gente é auditado pelos órgãos de controle, TCU e CGU. Então os nossos recursos, especificamente da FINEP, são obrigatoriamente dedicados para inovação, diferente do parceiro BNDES, em que você tem a possibilidade, um grau de liberdade maior, de você aplicar em bens de capital e você ter recursos maiores para questões das despesas de capital. Voltando, por que é importante a gente analisar o risco? Porque quando não há risco no projeto, esse projeto se caracteriza por um projeto de modernização, um projeto de atualização.
Se a gente pegar a grande referência que a gente, conforme eu falei anteriormente, que é o Manual de Oslo, o Manual de Oslo define uma certa abrangência para os projetos de inovação. É inovador para o mundo, é inovador para o país, é inovador para o Estado, é inovador para a região onde aquela empresa está situada, é inovador somente para a empresa. Quando se fala de recursos subsidiados, tanto na questão dos não reembolsáveis, como também na questão dos recursos de crédito equalizados, né? Ou seja, conforme a gente consegue ter taxas muito baratas e muito competitivas quando você compara com outros programas, e o nosso programa Nova Crédito, que a gente vai falar na meia hora final dessa apresentação sobre as características dele, são ditos um programa que não existe no mundo, ou seja, operar com uma taxa de juros praticamente negativa. Então, isso, de certa forma, a gente só pode colocar dinheiro em projetos que tenham efetivamente inovação. Então, quando você está analisando, voltando ao Oslo, a inovação especificamente somente para a empresa, ou seja, aquilo é inovador somente para a empresa, nós não temos condição de apoiar, porque já existe uma série de competidores, já existe uma série de outras empresas fazendo aquilo, né? Então, nós temos que ter pelo menos alguma variável distintiva, pelo menos para aquela região. Então, o risco é fundamental, existe aí depois uma matriz em que a gente vai passar rapidamente, que é a matriz do professor George Day, que avalia como é que se avalia o risco de inovação tecnológica numa questão qualitativa, não quantitativa. Segundo ponto importante, ou seja, então é essa matriz, conforme eu falei, nós não vamos nos ater a ela, mas são um conjunto de perguntas que a gente, ao verificar e ao conseguir respondê-las, a gente consegue, de certa forma, avaliar essa questão do risco da tecnologia. Um ponto muito importante, ainda na questão do risco, é que na inovação, e aí a gente tem, no caso, projetado na tela, a matriz de Freeman, ou seja, a matriz de Freeman foi também um estudioso da área de inovação, em que a gente tem especificamente, essa matriz produz um benefício muito grande e esclarecedor para as empresas e também para os órgãos de fomento. Nela a gente consegue conceituar e consegue, de certa forma, agregar o conceito de incerteza, do tipo de inovação, do risco da inovação e do tipo de dinheiro necessário para aquilo. O que significa? Bom, o que é risco quando a gente pensa numa definição estatística? É quando você tem uma distribuição de probabilidade estatística associada. Quando você consegue minimamente calcular ou fazer uma inferência sobre aquilo. Quando você não consegue ter essa distribuição, quando você não consegue nem inferir minimamente sobre aquela variável risco, você diz você ter incerteza, que é quando você não tem efetivamente a menor noção do como se comportaria aquilo. Então, incerteza e risco são coisas atreladas, mas são distintas. Segundo ponto muito importante é que para cada projeto que a gente tem, ou seja, a gente, ao ter o risco, tem que buscar o funding, o recurso necessário, o recurso conveniente. Então, Freeman nos coloca dizendo o seguinte, olha, um projeto de risco muito elevado ou projeto com um risco quase incalculável, que são aqueles que estão na pesquisa básica, que estão nos estágios iniciais, que chama de early stage da inovação, não tem outro jeito, ou seja, a empresa precisa se conscientizar que ela tem que buscar recursos não reembolsáveis, que ela precisa efetivamente buscar submeter a editais de subvenção econômica. São editais em que a FINEP tem centralizadamente para eles, ou também em parceria com fundações de amparo à pesquisa. Não adianta o empreendedor querer pensar em outro tipo de sócio, outro tipo de recurso, ou seja, ninguém vai botar dinheiro, nenhum capitalista vai botar dinheiro em alguma coisa que tem um risco incalculável. À medida que esse risco diminui, a importância, surge efetivamente, no caso, na matriz de Freeman, a possibilidade dele buscar um sócio, ou um venture capital, ou um seed money, ou a possibilidade de um capital de um angel fund, ou seja, o que significa isso? Significa que a própria teoria mostra que a decisão acertada depois que o risco diminuiu não é buscar o crédito, porque o crédito efetivamente exige um fluxo de caixa, que é uma capacidade creditícia, e também a questão específica de garantias a serem apresentadas. Então, infelizmente, a nossa rede de capital empreendedor no Brasil, ela é uma rede muito pequena ainda. Nós temos o Criatec, o Anjos do Brasil, nós temos a própria FINEP, com o FINEP Startup, em que é um programa em que a FINEP lança no seu site os editais semestrais,
próximo edital está previsto provavelmente para que saia no segundo semestre desse ano, mas ainda nós temos uma incipiência nessa questão dos recursos de capital empreendedor para as empresas. Logo em seguida, à medida que o risco diminui um pouco mais, aparece aí sim o crédito equalizado. O que é o crédito equalizado? É um crédito que vem pelos bancos de desenvolvimento. Você tem o BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento Nacional, mas você também tem os bancos de desenvolvimento estaduais, né, e as agências de fomento estaduais. Esse é o programa, no caso eu especificamente que a gente vai falar, do InovaCred. O InovaCred, ele tem como parceiro efetivo os bancos de desenvolvimento e as agências de fomento. Então, é importante que a gente entenda essa matriz, e à medida que o risco diminui mais, aí sim aparece o Itaú, o Bradesco, ou seja, aparecem os bancos comerciais que vão ter, de certa forma, a possibilidade de financiamento, porque o risco já foi praticamente dirimido, né? Então, quando você lida com inovação, então, além dos conceitos necessários, é preciso entender aonde está o seu projeto nesse nível risco tecnológico para que você busque o funding adequado. No segundo ponto importante depois do risco, vem a questão da abrangência, que a gente já tocou um pouco, abrangência e intensidade. Nós vamos passar rápido para esse item, mas é importante que o projeto traga, ou seja, quando você vai escrever o projeto, e vocês como nosso suporte agora avançado, essa capilaridade que a gente busca com a FINEP através desse acordo com a Apex e com demais atores, é exatamente levar esse conhecimento ao mercado. O projeto precisa caracterizar para onde ele é inovador. Ele é inovador para o mundo, ele é inovador para o Brasil, ele é inovador para o estado onde está aquela empresa, ele é inovador para o município. Existem inúmeras possibilidades, conforme eu falei, na questão do Manual de Oslo, de você poder suportar uma internacionalização de tecnologia, uma regionalização de tecnologia. Não é porque já existe, de repente, um projeto em Rio Grande do Sul, que esse projeto no Amazonas não possa ser financiado. Ou seja, talvez os custos de logística, de distribuição, ou seja, talvez até mesmo a inexistência, matérias-primas, façam necessário um financiamento para o deslocamento dessa tecnologia para uma outra região do Brasil, num país continental como o nosso. Então, é preciso conceituar. Para onde que aquele projeto é inovador? Qual é a abrangência da inovação que existe? O segundo ponto nesse mesmo item é, ou seja, a intensidade de inovação, o grau de novidade. Olha, a inovação ela é dita incremental, ela é inovação disruptiva, ou seja, inovação incremental é alguma coisa que você muda os processos, você melhora os processos, como você faz no produto e serviço. Outra coisa é uma inovação disruptiva, que quebra efetivamente um paradigma, que quebra efetivamente um mercado, ou seja, se a gente pensar, por exemplo, o vinil e o CD, por exemplo, ou seja, é uma inovação disruptiva que mudou completamente a cara de uma indústria fonográfica e depois o MP3 e de agora o streaming, por exemplo. Bom, então, o segundo ponto importante, ser conceituado a abrangência e intensidade do projeto de inovação. A gente recomenda, inclusive, que as empresas façam pesquisas básicas, ou seja, desde o seu site, conceituem o seu site, mostrem isso no seu site, ou seja, mas quando for submeter um projeto à FINEP, ela identifique no mundo, né? Ou seja, quem é que está fazendo aquilo efetivamente, né? Ou seja, na base de busca do INPI, você consegue ver quais são as patentes que estão relacionadas àquilo. Na SpaceNet, que é uma base de busca internacional também, esse slide não está na apresentação, o que eu estou falando, mas que a empresa, nesse segundo grande variável, consiga identificar a abrangência e intensidade do projeto inovador. Terceiro ponto muito importante, ou seja, um projeto de inovação, ele traz uma mudança na competição. Então, se ele traz uma mudança na competição, a empresa que está desenvolvendo esse projeto tem que pensar que ela vai enfrentar barreiras. Barreiras à sua entrada, numa visão minimamente porteriana, que é o que está na tela aí, nós não vamos nos ater a fazer essa avaliação de Porter, mas é fundamental que a empresa preventivamente identifique quais são as barreiras ou quais são os poderes de barganhas que ela tem em relação aos seus fornecedores, qual é o mercado-alvo que ela pretende, se existe alguma tecnologia que está vindo por aí que pode tornar obsoleto aquele projeto e todo o esforço que a empresa está fazendo, se existe, de repente, competidores de maior porte em que ela tenha obrigatoriamente que necessite ela buscar uma associação naquele mercado, ou seja, quantos concorrentes já existem instalados naquele mercado, ela tem canais logísticos de distribuição. Então, terceiro ponto, que dificilmente isso é pensado, porque geralmente o empreendedor ele tem um amor muito grande pelo seu projeto, ele, obviamente, ele bypassa essa visão das barreiras. Então é importante que a gente tenha essa visão no projeto, de que barreiras aquele projeto vai enfrentar.
Quarto ponto, aliás, antes de passar para o quarto ponto, por que é importante a gente pensar nas barreiras? Mas as barreiras vão servir muito para que a gente avalie se a matriz de preço que aquele projeto está sendo pretendido é adequada para aquilo. Ou seja, minimamente a visão das 5 forças me permite dizer assim, olha, se eu tenho muitos substitutos, eu tenho que ter um preço menor, se eu tenho muitos entrantes, eu tenho que ter um preço menor, se eu tenho muitos compradores, eles vão barganhar, eu tenho talvez um preço menor, ou seja, se eu tenho uma rivalidade muito intensa, isso também afeta o preço, assim como o custo. Se eu tenho poucos fornecedores, isso afeta o meu custo, que é um insumo importante no meu projeto inovador. Então, eu tenho que pensar nas barreiras, mas para que o preço seja uma variável bem definida no meu projeto inovador. Quarto variável importante é efetivamente a questão dos impactos que esse projeto, aqui a gente não mudou, vamos dar mais um enter, o impacto que esse projeto mudou agora. O impacto que esse projeto inovador produz para a empresa. A gente está falando de projetos que serão apoiados com recursos governamentais, tanto não reembolsáveis, mas agora especificamente com crédito, né? Mas são recursos dito equalizados. Ou seja, como é que funciona um crédito equalizado? Significa que a FINEP captou nos fundos setoriais, né? E uma taxa e coloca esse recurso para o mercado com uma taxa muito atraente. Quem é que faz essa diferença, essa intermediação de taxa? O Tesouro Nacional. Então, é um projeto que, mesmo sendo crédito, é um projeto que tem que ser tomado muito cuidado com o seu enquadramento e também no acompanhamento desse projeto. Mas, fundamentalmente, o que se quer ver é que esse projeto gere o aumento do retorno para a empresa. Qual é o retorno que esse projeto financeiramente vai provocar para a empresa? Qual é o aumento de faturamento que ele provocará? Qual é o aumento do número de postos de trabalho? Né? Ou seja, quais são os resultados financeiros que esse projeto faz e alavanca para a empresa. Então é fundamental que a gente consiga identificar isso. Essa visão é uma visão, nesse ponto, muito importante, porque além dessa questão dos resultados financeiros, um bom projeto repousa num bom orçamento. Um orçamento em que é o que a empresa vai pedir para que seja financiado. Ou seja, a aderência entre o resultado financeiro que esse projeto vai gerar vis-à-vis o que ele está solicitando de recursos. E a solicitação de recursos repousa num conjunto de rubricas que é o que pode ser financiado num projeto de inovação. Então, é muito importante que o orçamento seja um orçamento adequado, estudado, comprometido com as metas que o projeto vai efetivamente alcançar. Então, o que a gente fala, quando a gente fala do orçamento, é que esse orçamento apresentado no projeto de inovação tem que ter justificativa para os maiores gastos, tem que ter uma possibilidade de uma avaliação vis-à-vis do seu cronograma, o seu desembolso, ou seja, você está pedindo 2 milhões de financiamento, você não vai ter os 2 milhões numa única parcela, porque o risco disso aumenta muito grande, o risco financeiro agora. Então você vai ter que fasear o desembolso desses recursos, e esses desembolsos estão relacionados a metas e objetivos que estão relacionados a um período, a um cronograma, que é o que você vai especificamente mostrar, que pode ser semestralmente demonstrado ao longo do projeto. Por último, deixa eu ver, vamos passar aqui, uma coisa que a gente, não sei se, deixa eu voltar aqui, faltou aqui as questões das externalidades, mas enfim, um outro ponto muito importante, conforme eu falei, que está no slide lá dos 5 pontos, é a questão das externalidades. As externalidades, o conceito de economia, significa que um projeto, ele provoca benefícios sociais, econômicos e ambientais, ou malefícios. Existem externalidades positivas, existem também externalidades negativas. E quando um projeto de inovação, é fundamental também que a empresa mostre quais seriam as externalidades desse projeto. Então, às vezes a empresa não se atém a isso. Ou seja, então é um projeto que utiliza água, mas essa água é tratada e é encaminhada depois à sociedade, ou seja, à comunidade que está em volta da empresa. Ou seja, é muito importante que isso seja destacado. É mais um ponto positivo para aquele projeto de inovação. O destaque em relação às externalidades, o efeito de transbordamento que ele produz. Uma coisa importante que a gente já falou também lá do início da questão do Canvas de inovação é o seguinte, a empresa que se diz inovadora precisa mostrar, ou seja, também quais são os drivers que ela utiliza, quais são os itens de controle, ou seja, ela precisa ser medida como inovadora. E aí na tela estão alguns exemplos importantes, ou seja, qual é o gasto de PDI que ela faz com relação ao seu faturamento, quais foram os lançamentos de produtos nos últimos meses, quais são as patentes, se houve patentes obtidas, se há parcerias com universidades, se você tem, qual é a sua equipe, se você é uma empresa inovadora, você tem que ter uma equipe capacitada para desenvolver aquele projeto. Então, são indicadores que uma empresa inovadora, ela apresenta constantemente e trazendo junto
com o seu projeto, você consegue fechar aquele ciclo de você caracterizar a empresa e caracterizar o seu bom projeto de inovação. Bom, efetivamente, vamos passar aqui, né, já passamos sobre essa questão da necessidade das empresas não pensarem somente nos seus planos de negócio, mas pensarem nos seus planos de negócio e, junto com os seus planos de negócio, terem também o conceito dos planos de inovação. Ou seja, hoje a gente ainda tem influência muito grande das escolas americanas, as escolas americanas focam muito a questão dos business plan, mas é importante que as empresas também comecem a pensar prospectivamente. Quais são as iniciativas estratégicas inovadoras no período de 5 anos que ela tem que desenvolver, para que ela busque recursos adequados e que ela apresente isso. Isso é, efetivamente, caracterizar a empresa inovadora. A empresa inovadora pensa antecipadamente aos seus problemas. Ela pensa como inovação, como uma alavanca para que ela consiga superar problemas e fases econômicas difíceis para o país. Então, está aí exemplo de uma publicação que está disponível na internet, ou seja, o plano de inovação. A gente, na FINEP, teve parceria com os NAS, que são Núcleos de Apoio à Gestão da Inovação, e a gente espera reeditar esse programa. Mas é fundamental a mensagem que ambos os parceiros aqui estimulem que as empresas pensem na questão dos quais são os seus planos de inovação, quais são as suas iniciativas estratégicas. Deixa eu só interromper um pouquinho, agora ele vai entrar numa segunda fase agora da apresentação, que é especificamente falar sobre o InovaCred e como as empresas podem acessar, então, o InovaCred. Então, até agora, o que ele esclareceu para a gente, que é importante para todos vocês, a gente está aqui com algumas pessoas e alguns colegas que trabalham com áreas que já são bastante inovadoras. Se a gente pensar aqui, a BIND, que está aqui com a gente, que é uma entidade setorial que tem projetos com a gente, inovação, eu imagino que já esteja no dia a dia de trabalho de vocês. A turma da FGV, eu também imagino que vocês trabalham muito com a questão da inovação, assim mesmo como os consultores que trabalham no projeto Design Export. Para as empresas, para os colegas que trabalham com o PayEx, então, que é o projeto que qualifica e capacita as empresas para exportação, entender esse conceito de inovação, e por isso que a gente gastou muito tempo falando sobre o conceito de inovação até agora, porque é muito importante entender isso, até para que as empresas estejam alertas em relação a isso e consigam, então, acessar as linhas, então, da FINEP, e que são oferecidas através dos agentes que operam aí com a FINEP. Então, inovação para a empresa brasileira ainda é um conceito muito difícil. Então, acho que é uma tarefa importante que a gente tem no nosso dia a dia de trabalho com essas empresas, na medida em que a gente trabalha e capacita as empresas para o comércio exterior, é entender muito claramente o conceito de inovação e esclarecer aos empresários que certamente têm muitas dúvidas em relação a isso e muitas vezes, como o Marcelo colocou para a gente, tentam acessar a linha, o InovaCred, não conseguem e não entendem também por quê. Então, assim, exatamente para o empresário, quando for acessar o edital do InovaCred, preencher todo o formulário, que não é um formulário complicado, mas que necessita de informações muito precisas, ele saiba exatamente se ele está recorrendo à linha adequada para aquele investimento que ele quer fazer na empresa. E aí, lembrando, a gente está aqui com os nossos técnicos consultores aí, trabalham para a gente, nós temos a equipe do Pará, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Alagoas, de Santa Catarina, do Espírito Santo. Então, assim, a gente está com bastante gente participando desse webinar. Eu volto a pedir para vocês, na medida que vocês forem colocando as perguntas ali pelo nosso chat, para no final ele responder, apenas digam de onde vocês estão, onde é que você está localizado, em qual cidade, qual projeto que é, e aí no final a gente tenta condensar, então, essas perguntas. Então vamos lá agora para uma segunda parte bastante importante também da apresentação e que certamente vai suscitar muita dúvida aí. Eu vou brincar com a minha âncora, que ela roubou 8 minutos, eu vou querer desconto, porque não é uma tarefa fácil, assim, enfim, em 1 hora apenas, mas eu acho que é um esforço muito importante das duas casas levar isso a mercado. Bom, o programa InovaCred, assim, apenas fazendo uma correção, ou seja, ele é um programa de fluxo contínuo, ele não é por edital, não, é um programa de crédito, ou seja, a FINEP tem inúmeras linhas, como eu já falei para vocês devam acessar o site da FINEP, www.finep.gov.br, para que vocês possam ter uma visão completa de todo o ferramental e toda a possibilidade que existem linhas para a universidade, mas a gente, como está falando de empresa, e aqui a gente também com tempo limitado, a gente está falando do programa de crédito para empresas com faturamento até 90 milhões de reais e para projetos até 10 milhões de reais. É bom que se caracterize isso.
Tudo que exceder isso, ou seja, empresas com faturamento acima de 90 milhões de reais e projetos acima de 10 milhões de reais não serão objetos do programa Nova Crédito, serão submetidos diretamente à FINEP, que junto com o seu corpo técnico, ou seja, através do site da própria FINEP, vai receber esse projeto com o maior prazer, vai fazer as análises específicas e vai estar, então, conduzindo para que possa ser feito o tipo de suporte necessário à inovação. O programa Nova Crédito, ele é um programa desenvolvido efetivamente para que a gente leve a inovação, o crédito da inovação, que até então a gente viu nas estatísticas lá de trás, ou seja, a apresentação procura ser o máximo encadeado possível, as empresas de pequeno porte, elas não fazem investimento em inovação. Isso é um problema seríssimo, porque as empresas, as micro e pequenas empresas hoje, elas são geradoras de praticamente 90% dos empregos, 80 e poucos por cento dos empregos do Brasil, ou seja, mas a participação dela no PIB ainda é muito pouco expressiva. Quando você pensa, então, a questão da participação na pauta de exportação das microempresas e empresas de pequeno porte, aí que esse número é mais inexpressivo ainda. E é por isso que a gente está efetivamente necessitando de que a gente precise aumentar o investimento em inovação. Então, o programa é exatamente para isso. Como é que ele opera? Ele opera descentralizadamente. Ele opera com parceiros estaduais, porque nada melhor do que eu ter um parceiro estadual que conhece o tecido empresarial, que conhece a realidade dos seus estados, as áreas temáticas, que são as áreas mais recomendadas para o investimento, para que a gente possa ter exatamente o suporte à inovação. Então a gente roda o programa Nova Crédito com bancos de desenvolvimento e as agências de fomento. Para quem quiser acessar, acesse no site da FINEP, ou seja, o programa Nova Crédito, em que lá estará a lista completa dos bancos de desenvolvimento e as agências de fomento. Ou seja, o recurso é da FINEP, mas o projeto vai ser apresentado a esse banco de desenvolvimento, que tem todo o tutorial, que tem todo o coaching da FINEP por trás, desde a questão dos seus normativos, desde a questão da avaliação, tudo isso que a gente está falando sobre a avaliação de mérito da inovação, a gente repassou para esses bancos e para essas agências de fomento. O funding é da FINEP e o risco da operação é do agente. Então a operação é negociada diretamente com o parceiro estadual que vai fazer a contratação do projeto. Então a gente está falando de um projeto de crédito para empresas com faturamento até 90 milhões de reais, é bom que a gente deixe isso bem claro. Quando a gente pensa em inovação, ou seja, e a teoria mostra que existe a possibilidade de financiar tudo dentro do programa Nova Crédito. Desde inovações, ditas inovações de produto, processo, serviços, como inovações de marketing e inovações organizacionais. E aí, obviamente, o mote do Design Export, ou seja, a inovação de marketing, por exemplo, não só na inovação, na como você vai divulgar o seu produto, como você vai fazer a estratégia de preço diferenciada para aquele produto inovador, aquele serviço, mas também embalagens. Então, embalagens inovadoras são um alvo, na própria teoria, como referência bibliográfica, manual de Oslo podendo ser financiado. Ou seja, então dentro da cadeia de inovação, o programa Nova Crédito, ele financia todos os segmentos, desde o P&D até efetivamente o que a gente chama de comercialização pioneira. Isso é muito importante ser dito, porque muitas das vezes os programas se limitam a recursos até uma parte do projeto. Nós não. No programa Nova Crédito, podemos ir desde o nascedouro, do V0 do projeto, até efetivamente a colocação daquele projeto no mercado, completando aquele ciclo tão importante que caracteriza a inovação. Ou seja, se a inovação não chega ao mercado, isso não é inovação. Nós estamos ainda na questão dos projetos que são invenções. Como é que funciona? A gente trabalha com porte de empresa, então porte 1 e porte 2, ou seja, que vai de 0 de faturamento até 16 milhões de faturamento, você pode efetivamente conseguir de 150 mil reais a 3 milhões de reais. É um ticket expressivo para um projeto de inovação. E empresas com faturamento acima, 16 milhões, 16 a 90 milhões, podem pegar até 10 milhões de reais. Quais são as condições financeiras em que a gente opera o programa? O programa tem condições extremamente atraentes. A taxa para o tomador final, se a empresa é porte 1 e 2, é TJLP. Hoje a TJLP está em 6,5% ao ano. Eu brinco que nem minha avó emprestaria, se estivesse viva, esse dinheiro para mim, né? Ou seja, enquanto a gente pratica aí taxas de mercado não comerciais que são completamente abusivas, então que eu voltando ao início da palestra, ou seja, a questão da produtividade dos recursos financeiros, a FINEP ela tem efetivamente, através desses programas, um papel de tentar conseguir dirimir, né, a questão da produtividade dos recursos financeiros, aumentar a produtividade dos recursos financeiros. Né? Então, TJLP,
6,5 para porte 1 e 2, taxa final para o tomador e TJLP mais 1, 7,5 para empresas porte 3. 24 meses de carência com 72 meses de amortização, performando 96 meses. Então, nós temos taxa extremamente competitiva e prazo extremamente competitivo. A questão das garantias, né, aí são questões que aí vão ser negociadas diretamente com os bancos, e aí porque, obviamente, é o banco que vai assumir o risco da operação, e aí a gente vai avaliar, o banco vai avaliar quais são as garantias aceitáveis para aquele tipo de operação. Isso sempre é colocado, mas as empresas pequenas elas não têm garantia, elas têm uma dificuldade muito grande. A gente sabe disso e a FINEP vem trabalhando para que isso seja dirimido ao máximo. Ou seja, hoje a gente tem a possibilidade de utilização do FAMP-Sebrae, que é um fundo garantidor do Sebrae, a gente tem a possibilidade de utilizar o FGI, que é o fundo garantidor do BNDES. Hoje o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais estão reativando seus fundos garantidores. Hoje o Estado de São Paulo opera o FDA. Então, que não sirva de desculpa, ou seja, e isso é muito importante dizer para esses nossos parceiros que estão nos ouvindo, ou seja, que vão levar essas informações, que garantia não seja uma desculpa para que não se pense em inovação, para que não se trabalhe no projeto, que não se apresente esse projeto para os parceiros estaduais. O que a gente pode efetivamente financiar no programa, quais são as rubricas, não passou aqui o slide, mas tudo, ou seja, basicamente tudo, ou seja, desde dos recursos para a inovação de produto, processo organizacional e marketing, mas indo mais especificamente na questão das rubricas, ou seja, desde equipes até efetivamente a comercialização pioneira, passando por compras de equipamentos importados, por exemplo, com o Similar Nacional. Nós somos o único programa no Brasil que permite compras de equipamentos importados com Similar Nacional. Então, o desenvolvimento da inovação, que necessita, às vezes, de um produto, de um equipamento com características específicas, a gente pode financiar. Então, o rol é muito abrangente. Além disso, ou seja, além do programa Nova Crédito, que é o programa mãe, que tem essas características e que estão aí nos slides as condições, a gente tem uma linha chamada Linha Nova Crédito Expresso. E isso tem uma importância muito grande na nossa apresentação, que é o quê? O programa PIX e o programa, especificamente o Design Export, porque são embalagens inovadoras, eles estão incluídos dentro da nossa linha Nova Crédito Expresso. O que significa isso? Diferentemente do programa mãe, que é o programa Nova Crédito, a linha Nova Crédito Expresso é uma linha que não necessita de projeto. Ou seja, ela tem como critério de entrada a apresentação do passaporte. E a gente vai ver quais são os passaportes possíveis. É uma linha um pouco diferente do programa, a gente para com suporte até 16 milhões, né, para empresas com faturamento até 16 milhões, e a empresa pode solicitar até 200 mil reais. Né? Ou seja, sendo que as condições mudam um pouquinho também, ou seja, como isso é considerado quase como se fosse um giro, ou seja, é um delta de recursos necessário para que se termine alguma coisa que venha sendo desenvolvida ao longo do tempo na questão da inovação. A taxa TJLP mais 3, houve um encarecimento, mas mesmo assim ainda muito acessível, né, quando se pensa em linha de giro para inovação. Né? E a gente, então, as condições são de até 12 meses de carência, com 36 meses de amortização, performando 48 meses. Ou seja, obviamente que eu não tenho a esperança de que vocês guardem todas as informações, isso está na apresentação, as condições financeiras estão na apresentação, e mais do que isso, ou seja, procurem a rede de agentes em Nova Crédito, ou seja, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, e a lista está no site, ou seja, além disso, na nossa apresentação, e também, em última instância, a FINEP, para que vai dar todo o suporte para o entendimento dessa linha. Mas as condições financeiras estão na apresentação. Quem é que pode pegar essa linha especificamente, já que ela não precisa de um projeto efetivo, né? Ou seja, a gente mostra, e isso a gente alterou o regulamento, alguém, alguma empresa que tenha recebido algum tipo de apoio de governo para a inovação. E essa é o grande gatilho que suscitou essa nossa parceria com a Apex. A gente introduzir o Design Export como um programa dito passaporte, ou seja, se a empresa já teve o apoio da Apex no Design Export, ela pode procurar um banco de desenvolvimento e solicitar os 200 mil reais para o término de alguma outra atividade relacionada ao projeto inovador. Além disso, ou seja, além de a empresa ter tido uma operação efetivamente contratada, se ela é uma empresa que teve um histórico de propriedade intelectual, direito de patentes, ela também pode solicitar esse recurso, né, porque ela é também uma empresa inovadora, apresentar esse depósito de patente para que ela possa retomar esse recurso. Além disso, se ela é uma empresa localizada em incubadoras e parques tecnológicos, ela também pode apresentar esse passaporte com uma declaração do parque tecnológico da incubadora
para que ela possa pegar esses R$200 mil naquelas condições financeiras, até 12 meses de carência com 36 de amortização, TJLP mais 3, conforme eu falei anteriormente, junto aos bancos de desenvolvimento, às agências de fomento. Bom, na sequência, ou seja, aí tem uma questão de como é que você apresenta isso, ou seja, o que pode ser financiado, vou passar para essa outra slide que está um pouquinho melhor, ou seja, você pode, a única diferença em relação ao programa mãe é que você não pode utilizar esse dinheiro, esse giro para inovação para pagar a equipe. Até porque isso foi uma questão dos órgãos de controle e a gente teria que ter aí sim a verificação ex ante no momento para saber se aquela equipe realmente tem características para suportar o desenvolvimento da inovação. Mas então a gente tirou a equipe e deixou todas as outras demais rubricas porque a gente acha que isso é pertinente até a questão da chegada ao mercado em que você possa utilizar esses R$200 mil. Quais são os resultados do programa InovaCred, ou seja, ao longo do Brasil, ou seja, hoje a gente opera, passar aqui em relação aí está a matriz de agentes que a gente tem no Brasil, a gente hoje tem 18 agentes, o BNB está se credenciando, então ele vai se juntar a esses 18, vamos ter uma matriz com 19 agentes financeiros e bancos de desenvolvimento espalhados pelo Brasil inteiro, sendo hoje o principal é o BRDE, que opera Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos o BDMG de Minas, nós temos o Badesc, Santa Catarina, Fomento Paraná, a GRIO no Rio de Janeiro, enfim, tá? Desenvolve São Paulo, que hoje é um parceiro importantíssimo na questão dos suportes a empresas Porte 1 e 2. Aí está a estratificação até fevereiro dos resultados do programa, quem foi que mais apresentou projetos, né? Ou seja, a gente tem hoje contratados, depois de 4 anos de projeto, a gente tem praticamente 420 projetos contratados no programa, alocamos praticamente 800 de inovação, ou seja, o ticket médio de um projeto desse gira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, ou seja, o esforço que a gente fez exatamente de conseguir levar essa política de crédito equalizado para a inovação para quem não tinha capacidade de tomar crédito, né? E a gente reverteu isso. O que a gente percebe efetivamente é que o setor que domina, ou seja, porque é um setor transversal, a área de TIC, a área de TIC hoje é responsável por 50% dos projetos e temos outras áreas importantes, metalmecânica, saúde, enfim, né? Nós temos áreas importantes que também são representativas nas áreas temáticas do programa. De cada 3,4 projetos, ou seja, qual é a reprovação dos projetos junto aos parceiros? De cada 3,4 projetos, um é aprovado, ou seja, uma taxa para a questão da inovação muito acessível, representando que muitos dos casos que são feitos de reprovação são porque as empresas não apresentaram as documentações necessárias, então vocês que serão nossos parceiros nessa busca dessa capilaridade, é fundamental que o projeto tenha uma estrutura adequada, o modelo de projeto está no site dos parceiros, ou seja, a gente definiu junto com eles uma estrutura básica de projetos e também das documentações necessárias para que ela possa submeter esse projeto, que é um programa de linha contínua dentro da FINEP e dos parceiros, não é através do edital, ele está aberto durante todo o ano. A gente tem uma característica de ter uma presença marcante em produtos, em financiar inovação de produtos, mas tem surgido uma participação expressiva também, 20% dos projetos relacionados a serviços, ou seja, é muito importante a gente dizer isso, porque a gente tem tido uma matriz de inovações em serviços também muito intensa, e até então a FINEP ela tinha uma visão mais de produtos, produtos tecnológicos, e a questão do serviço inovador também tem sido aderida ao programa InovaCred. Essas são as curvas do programa, a gente percebe um crescimento que aí é um fator que eu apresento para vocês. Ou seja, apesar da gente ter vivido os últimos 3 anos em crise nesse país, a gente conseguiu manter estável a contratação. Quando você compara com os números das grandes empresas em relação ao investimento em inovação, a FINEP teve uma queda abrupta na questão do investimento para as grandes empresas, para as médias grandes, e o que não aconteceu nas micro e pequenas empresas, mostrando que muito também do trabalho dos agentes, dos bancos e junto da rede de atores de inovação dos estados, diminuindo essa assimetria de informação que a gente percebe nas palestras ao longo do Brasil, é que muito pouco se sabe, as empresas desconhecem, financiam seus projetos com capital próprio, que é a decisão mais errada, a decisão mais certa é capital de terceiros,
E a gente, especificamente, levando esse conhecimento, as empresas, ao tomarem conhecimento dessa possibilidade de programa, conseguem e desenvolvem projetos, e aí a gente está vendo que não teve uma variação nos últimos 3 anos. A gente contratou, em média, 220 milhões por ano, e mesmo com essa crise toda, mantivemos um interesse, um apetite por parte dessas empresas. Essas são curvas que mostram a questão da contratação de projetos em análise e em contratação, ou seja, o fomento de um programa como esse, e esse é o principal mote de estarmos aqui, ou seja, um programa de inovação para micro e pequenas empresas não é um programa comprado, é um programa vendido, ou seja, é fundamental que a capilaridade, que a rede de parceiros, junto com a FINEP e com os bancos, trabalhe proativamente, sinergicamente, buscando esses projetos onde eles estejam. Rapidamente, ou seja, a gente falar um pouquinho das novas linhas, ou seja, a gente está fazendo, vai provavelmente no final de maio estar divulgando isso, ou seja, são incrementos do programa, ou seja, a gente vai ter a possibilidade de ter o InovaCred com giro, ou seja, o programa mãe ter uma linha, ter um adicional de recursos para capital de giro, ou seja, e aí a gente não vai entrar muito nisso, ou seja, porque vai estar sendo lançado, mas é bom que vocês tenham conhecimento sobre essas novas linhas. E o giro vai ser até 30%, ou seja, se a empresa pedir 1 milhão, ela pode solicitar até 300 mil reais para giro, capital de giro para o desenvolvimento do projeto. E a linha InovaCred Conecta, ou seja, é uma linha com condições também atraentes, com muito mais prazo de pagamento, 36 meses de amortização e 96 meses 36 meses de carência e 96 meses de amortização, performando aí 132 meses de pagamento, que é muito prazo, né? Você alonga bastante, quando o projeto traz no V0, junto com ele, uma parceria com uma universidade, com um instituto de pesquisa ou com um centro tecnológico, né? Ou seja, então nós vamos ter aí novidades na questão da linha do programa InovaCred, com uma matriz de produtos que vai permitir aí ter uma capilaridade maior e estendendo a questão do crédito com giro e com a participação das universidades. Eu vou passar rapidamente, ou seja, não temos tempo para nos ater a essas novas linhas, e assim mesmo a gente, quando lançar, irá promover uma campanha mais massiva, mas estão aí nos slides as condições. Esse aí são 2 programas que a gente também acha que é importante ser comentado para vocês, parceiros, que é a questão do programa Centelha e o programa Tecnova 2. Ou seja, conforme a gente falou, é muito importante, ou seja, o projeto de inovação tem que ter o conceito de risco tecnológico, e para cada risco você tem um tipo de dinheiro adequado, um tipo de fundo adequado, um tipo de moeda adequada. Essa figurinha que está aí mostra um funil, ou seja, o funil que é o seguinte: para cada uma das equipes, para cada uma das etapas do projeto de inovação, você tem um tipo de dinheiro adequado, ou seja, nós precisamos no país ter também a possibilidade de aumentar essa captura de ideias, de pessoas que queiram empreender inovadoramente. Então vai vir aí o programa Centelha, que é um programa em parceria com as fundações de amparo à pesquisa, recurso não reembolsável, ou seja, uma ideia inovadora em que o ticket vai ser na faixa de 40 mil reais, de dinheiro FINEP, mais o dinheiro do Estado, mais possivelmente uma bolsa, em que uma ideia vai ser convertida em empresa. Depois dessa empresa, a gente tem o programa Tecnova, que é um programa que já opera normalmente com as fundações de amparo à pesquisa, em que o ticket de subvenção, dinheiro não reembolsável, para coisas em que eu tenho um risco tecnológico e um grau de inovação muito mais acentuado, aí sim passa, conforme foi falado aqui, por um edital, passa por uma avaliação, por uma banca, né? É um crivo muito mais apertado, mas é um ticket que passa a ser de 500, 600 mil reais para a empresa inovadora. Depois que essa empresa inovadora desenvolveu esse projeto, desenvolveu a pesquisa, ela tem possibilidade de encaminhar esse projeto para o FINEP Startup, ou seja, o FINEP Startup, que é a possibilidade da FINEP, olhando para esses projetos, ser sócia dessa empresa efetivamente, né? Depois, aí sim, completando, o que a gente tem ali é o InovaCred. Houve ali a figura, descaracterizou-se um pouquinho, mas o que a gente tem esquematicamente, que eu gostaria de mostrar, é que a gente precisa no país aumentar fortemente a entrada nesse funil, trazer as pessoas para esse jogo, o jogo da inovação, a necessidade de pensar estrategicamente a inovação
desde as universidades, desde os alunos que estão se formando, professores em parceria com alunos, para que você, ao final desse funil, tenha, depois de todo um ciclo de aporte de recursos diferentes, à medida que o risco da inovação vai sendo dirimido, eu tenho empresas mais musculosas, empresas com vantagens competitivas, que sejam as médias empresas que vão conseguir se colocar no mercado de uma forma muito mais consolidada do que a gente tem hoje. Essa é basicamente a mensagem. Eu acho que a gente fechou exatamente no tempo, né? E a gente abre para a colocação de perguntas, eu acho que é isso, não é? É isso, exatamente. Vamos entrar aqui com algumas questões importantes que eu queria explorar com você. Vamos tentar colocar um pouco para esse mundo real do nosso dia a dia, dos nossos projetos, com exemplos mais específicos. Mas assim, eu tenho uma pergunta que é até uma curiosidade minha. Quando é que as empresas podem acessar, por exemplo, o InovaCred? Ela pode a qualquer dia, qualquer momento. Qualquer momento. É uma linha dita de balcão, ou seja, ela não é por edital, ou seja, há linhas que conforme eu falei, né, você até destacou bem, ou seja, mas são feitas através de edital, através de um chamamento em que a empresa submete e ela vai fazer um processo concorrencial, ou seja, ela vai competir com outras empresas e aí, em função do tamanho do recurso disponível, elas podem ser enquadradas ou não, reprovadas ou não. O InovaCred não. O InovaCred, havendo a atenção sobre aqueles 5 itens que eu falei, né? Risco, abrangência, impacto, barreiras, risco, abrangência, intensidade, barreiras, impacto para a empresa e externalidades, havendo esse entendimento e havendo essa caracterização desses 5 elementos, o projeto é enquadrado na questão do mérito da inovação. E aí o que vai ser feito, então, é a avaliação do risco financeiro da empresa feita pelo banco. Obviamente, o projeto pode ser muito inovador, mas, de repente, a empresa ela não tem a capacidade de tomar crédito. Volto a dizer, ou seja, o que necessita para uma empresa tomar crédito? Capacidade de pagamento, ou seja, ela tem faturamento para cobrir os seus custos e sobrar um delta para pagar a prestação que vai ser pactuada com o banco. E a questão das garantias, que a gente também falou que existem hoje inúmeras possibilidades de composição de garantia. Mas é uma linha de balcão, é uma linha que está aberta a 365 dias por ano. Perfeito. E o que você aconselha? A empresa, ela vai direto na página da FINEP e ela acessa ou ela deveria primeiro ir no agente financeiro e conversar? São duas. Eu acho que como a gente está aqui com um público que vai ser na realidade, nosso porta-voz, né, para o mercado, acho que é importante saber primeiro qual é a matriz de bancos que você tem. Ou seja, a gente também não pode... hoje o programa ele opera em praticamente todo o Brasil, agora provavelmente com o credenciamento do BNB em todo o Brasil, mas hoje Ceará ainda não dispõe da linha InovaCred, Paraíba também não dispõe, Piauí não dispõe, Distrito Federal ainda não dispõe. Ou seja, por que não dispõe? Porque não tem banco de desenvolvimento e agências de fomento capazes de operar. Ou seja, essa é uma linha que, por um normativo do Banco Central, quem opera a linha para nós, ou seja, o recurso da FINEP, mas o parceiro que opera na ponta, é um parceiro que tem que ter capacidade, tem que ter viés de instituição financeira. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é fundamental que vá à nossa página, que conheça quais são os bancos que estão como parceiros do programa e depois procure os bancos. Ou seja, e aí sim, no site desses bancos, você tem lá o logo InovaCred e todo o conjunto de informações necessárias para a apresentação da linha, inclusive o modelo de projeto que tem que ser apresentado. Isso. E a própria FINEP também dá suporte? Além do agente financeiro, óbvio, que vai dar orientação, a própria FINEP consegue dar suporte? As empresas efetivamente não. Ou seja, a gente não tem basicamente o meu departamento, a gente tem 7 analistas, comigo 8 pessoas, e a gente não teria condição. Exatamente o movimento de descentralização, o que a gente faz é capacitar ciclicamente os parceiros. Ou seja, a gente ao longo gasta muita sola de sapato, fazendo treinamentos aos parceiros, fazendo eventos, fazendo parcerias, e a importância de vocês que estão nos ouvindo, ou seja, entenderem que vocês podem ser agentes e apresentadores de projetos. Se vocês tiverem um pouquinho de cuidado e retornarem na minha apresentação, o programa permite que seja alocado até 3% do financiamento para pagamento de quem vai escrever o projeto. Isso foi uma mudança
conceitual muito importante na FINEP. Ou seja, eu trabalhei 20 anos em empresa privada e estou há 11 na FINEP, né? E quando a gente chegou à FINEP, havia uma certa demonização, uma satanização dos consultores. Ao passo que quando eu trabalhava numa empresa privada, eu tinha parceria com McKinsey, com Bain Company, com Price. Ou seja, a gente conseguiu reverter isso. Então, hoje, efetivamente, alguém que suporte a empresa, que conhece a sua tecnologia, que conhece efetivamente a inovação que quer fazer, mas ela não tem o traquejo necessário, ela não conhece o jargão para fazer um bom projeto, para fazer um bom cronograma de etapas, para fazer um bom orçamento efetivamente, mas conhece a sua tecnologia, ela pode contratar isso, ela pode botar até 3% para que alguém faça, estruture esse projeto, né, e apresente esse projeto para os bancos de desenvolvimento. Então, a FINEP não consegue dar conta disso, a gente não faz isso efetivamente. Na realidade, isso, o esforço todo é treinar as equipes dos bancos, mas os bancos, eles hoje estão, numa maneira assim, num grau de qualidade, assim, digamos, uns 75%. Nós temos bancos que estão muito capacitados, ou seja, os bancos do Sul e do Sudeste são bancos muito capacitados, estão investindo muito na capacitação das suas equipes. Eu dei várias ondas de treinamento para esses bancos, né? À medida que você sobe um pouquinho para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tive semana retrasada, uma semana inteira na Desembahia, capacitando eles também, recapacitando, ou seja, isso é uma onda, é um esforço de grão em grão que a gente faz. Ações como essa, com vocês aqui, são fundamentais. É exatamente isso, ou seja, tomar conhecimento. Inovação não é uma coisa corriqueira, inovação não é uma coisa trivial, não é comprar uma bancada, não é comprar um equipamento, um banco, comprar um painel para a minha empresa, não, isso não é inovação, né? Mas é preciso que a gente vá adensando conhecimento a isso, mas os bancos têm toda a capacidade de atender as empresas e os consultores. Ótimo. Então, assim, dentro da sua experiência, e já que inovação é um ponto crucial aqui, e as pessoas tendem a pensar em inovação com a área de TIC, por exemplo. A inovação está ligada à tecnologia, então eu vou associar isso diretamente à área de, sei lá, desenvolvimento de um software, alguma coisa assim. Então, se a gente for para uma área assim, alimentos ou área têxtil, você tem algum exemplo que a gente possa dar para que nossos colegas entendam o que pode ser inovação dentro de áreas específicas, e a gente tem um grande número de empresas que estão nos nossos portfólios, estão sendo preparadas para exportar, da área de casa e construção, da área têxtil e têxtil confecções e também da área alimentícia. A sua pergunta é importantíssima, ou seja, primeiro, conforme eu falei lá atrás, ou seja, a inovação está em qualquer área, em qualquer campo, em qualquer departamento, ou seja, modernamente, hoje, nas empresas lá fora, ou seja, as grandes empresas, elas pensam em inovação no nível até pontual, individual, ou seja, a gente pode pensar de como é que eu vou fazer inovadoramente as minhas atividades no meu departamento, ou seja, e aí tem essa questão do Managed Innovation, da gestão da inovação, né? Mas respondendo a isso, por exemplo, às vezes a gente acha que o agronegócio é difícil da gente... A gente estava na Bahia discutindo sobre isso. O agronegócio é difícil de ter inovação, ou seja, é mais complicado, né? Ou seja, o setor têxtil... Eu vou dar alguns exemplos. Né? A gente esteve, há 3 semanas atrás, visitando uma empresa chamada Agrines, lá de Santa Catarina, que é uma empresa que faz monitoração de todo o rebanho suíno. Ou seja, são 2 milhões de suínos que desde o nascimento dessas matrizes até exatamente a utilização, a transformação dele em alimentos, eles são monitorados com tecnologias de ponta avançadas em que você tem a possibilidade de ter um processo completamente inovador. Na questão de tecidos, você tem a possibilidade de, por exemplo, tecidos com nanotecnologia, né? Ou seja, esses tecidos com nanotecnologia são tecidos hoje que são desde a questão do UV até questões de medicamentos que são aderidos até ao tecido, que vão fazer com que os medicamentos para pessoas que de repente estão já com doenças que não conseguem se lembrar de tomar, possam ser absorvidos pelo corpo das pessoas. Então, como também de alimentos também, ou seja, nessa mesma área também você tem inúmeras possibilidades de inovar na questão de como é que você vai construir o processo produtivo daquele alimento, né, com a questão da economia circular, ou seja, você tem qualquer campo, ou seja, a inovação ela não está restrita a nenhuma área específica. Quando a gente mostra, por exemplo, as estatísticas do programa e fala que
a gente tem, por exemplo, o domínio do setor de TIC, o setor de TIC ele é transversal. Muitas das vezes não é porque é TIC especificamente, mas a gente tem o setor de TIC como sendo prestador de serviço para outras empresas, mas dos mais diversos ramos. Nos mais diversos setores a gente tem inovação. Um exemplo muito interessante, que também foi fruto da nossa visita a Dezembaía, numa que a gente chama de Oceano Azul, né? Ou seja, a gente foi visitar um cemitério, né? E a gente falou assim, olha, quando a gente recebeu esse projeto pelo parceiro, pela Dezembaía, porque a FINEP, de certa forma, ela faz uma avaliação final do projeto e dá o aceite do projeto, né? Até porque os órgãos de controle nos exigem isso. Na minha equipe, houve uma polêmica danada. Muitos diziam, não tem inovação. E eu falei assim, olha, os anos de prática e cabelos brancos me dizem que a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento para a gente avaliar o projeto e vamos a campo. Vamos dirimir, vamos ver o projeto. Eu achava que tinha, por o que eu tinha lido, mas havia um grupo grande de analistas do meu departamento que dizia que aquilo ali não tinha inovação alguma, né? E, para nossa surpresa, o projeto é extremamente inovador, ou seja, um projeto de cemitério que o cara pensa não mais o cemitério de uma maneira tradicional, efetivamente, se a gente pegar o livro do Shankine, Oceano Azul, é um oceano azul. Hoje os cemitérios estão concentrados, por exemplo, em poucas famílias, geralmente Santa Casa de Misericórdia. E só para vocês terem uma ideia, ele foi pegar as patentes, que já estavam patentes livres. E aí eu boto para vocês uma pergunta, onde eu poderia ter tecnologia disponível para esse segmento no Brasil? Você sabe onde é que eu posso ter tecnologia disponível, assim, fácil, para cemitério no Brasil? Quem é que entende de cemitério? De cemitério? Boa pergunta. Petrobras. Você vai dizer, Petrobras? Petróleo é fóssil. É defunto que vai se colocando nas camadas. Então, um dos processos mais interessantes é como é que eu faço a eliminação do ácido sulfídrico dos cadáveres, dos nossos corpos, que quando é uma reação exotérmica, quando a gente morre, a gente é um processo de reação exotérmica e que a gente tem que transar isso. Então, tem a tecnologia, efetivamente, que ele aderiu ao cemitério, às câmaras, para fazer com que isso tudo seja feito de uma maneira científica, ou seja, a maior parte dos cemitérios, eles não estão adequados no Brasil, ou seja, aquele rejeito, aquele líquido, aquele chorume da decomposição do corpo vai para o solo. Então, e o mais engraçado, ele pensou no serviço. Ele inovou na tecnologia, no desenvolvimento das gavetas, um cemitério vertical, mas mais do que isso, ele conseguiu até pensar, que a gente brincou com ele, você não tem o Facebook, você tem o Mortobook. Ele pensou no QR Code, em que você tem no QR Code o histórico da sua vida, com possibilidade de mensagens para a sua família, você deixar mensagens para a sua família, enfim, totalmente fora da caixa, Oceano Azul completo. E só para terminar isso, ou seja, ele está pensando em fazer franquia de cemitérios. Ou seja, o que significa isso? Você tem a tecnologia, um padrão. O que é hoje um problema seríssimo na cidade? Como é que você faz isso, né? Onde é que estão concentrados? Hoje você tem... como é que você faz para circular isso? Tem um limite máximo, né? Se você tem um terreno disponível, com a tecnologia que ele está dando, com todo o serviço que ele está dando, você, mediante um pagamento de uma mensalidade de R$40 por mês, que é uma mudança completamente, ou seja, eu vou passar a ser até brincadeira, né? Eu vou passar a ser sócio de um clube, eu não vou ter um cemitério, eu vou ser uma mensagem que vai dar todo o serviço para a família, numa situação tão difícil. Você tem acesso a uma coisa que você não teria, ou seja, inovação da acessibilidade, né? E para completar esse exemplo do cemitério, né? Por incrível que pareça, os maiores demandantes de cemitérios na Bahia são a classe C e D. Você sabe por quê? Porque há um predomínio da Umbanda, e a Umbanda não prevê a cremação. Uma questão, ou seja, a inovação também identificando o aspecto cultural como uma alavanca, uma oportunidade, e aí essa questão, a impossibilidade da cremação, a classe C e D, quando se depara com um evento tão triste como a morte, tem que despender na faixa de 6 a 7 mil reais, quando ela não tem o recurso, é muito caro para ela. E a linha que ele vai trabalhar com o FINEP como, esse empresário? Então, na realidade o projeto foi apresentado uma parceria Santa Casa da Misericórdia, para o cemitério de Campo Santo, junto com essa empresa chamada Vilatec, especializada em cemitérios. Ele é uma empresa chamada mundialmente. Só para vocês terem uma visão, por exemplo, esse empresário jamais tinha ouvido falar na FINEP e nas linhas de crédito da FINEP.
13 anos que ele falou, eu já vendi o apartamento no início, eu já quase me separei, e a gente tem, então, a possibilidade de levar crédito para eles, né? Ou seja, a importância de você fazer. E ele vai ser um projeto que vai entrar pelo parceiro Desenho Bahia, que é o Banco de Desenvolvimento da Bahia, né? Nós temos outros, podemos aqui, nos ativemos a essa questão, porque é completamente fora da caixa, né? Você pensar num cemitério inovador, inovação nesse aspecto, né? Apenas para mostrar que inovação está em qualquer área, em qualquer segmento, né? Tem outros projetos, a embalagem da Ouro Fino também, já que a gente está falando no caso do Design Export, ou seja, é um outro exemplo interessante. A Ouro Fino foi financiada pela FINEP, desenvolveu para a linha de cães e gatos de pet um desinfetante que não provocava reações alérgicas nos bichanos, né? Ou seja, a maior parte dos desinfetantes provoca reações alérgicas. Eu tenho, por exemplo, uma vira-lata lá em casa que, se passar o desinfetante tradicional, ela fica toda inchada, o olho fica inchado, né? Enfim. E a Ouro Fino, que é uma empresa brasileira, nacional, desenvolveu uma linha que não provoca isso. Mas por ser esse desinfetante com características, com nanotecnologia, inclusive, passou a ser um produto com um preço prêmio. O que se percebeu é que para aquele produto ele tinha que ser usado numa quantidade adequada, numa dosagem adequada. E o que era muito tradicional? As pessoas, tanto as pessoas das famílias como as colaboradoras nas casas, elas botavam tradicionalmente como botavam desinfetante comum. Muito acima da dosagem, aquilo acabava rápido, ficava mais caro, a opção de compra era comprar pelo mais barato. O que precisou? Desenvolver uma embalagem completamente inovadora que fazia o que a gente chama na inovação de error proof, ou seja, ela só caía na quantidade exata para aqueles 5 litros que você tinha que diluir. Não caía uma gota a mais. Então essa embalagem também foi financiada pela FINEP, e aí sim o produto teve um sucesso de mercado danado, porque aí compatibilizou uma qualidade extrema com uma quantidade adequada, e aí ele se tornou economicamente viável. Então, para quem está aí do Design Export, os consultores que estão com a gente, esse é um bom exemplo, porque ele está falando de embalagem. A gente tem aí também participando a turma da ABPEC, que é a Associação Brasileira das Indústrias, que congrega as indústrias de cosméticos, de produtos de limpeza, também uma série de itens. Então, para a área de cosméticos também deve ter... Fundamental. Natura e Boticário são nossos clientes de longa data, ou seja, todo o desenvolvimento em toda a cadeia. Desde a pesquisa básica, desde a pesquisa de novos ingredientes, de novos produtos, de novos compostos, ou seja, até efetivamente, por exemplo, você desenvolver, que são indústrias colaterais, que são segmentos colaterais, o desenvolvimento de uma pele. Ou seja, para você testar um cosmético, você precisava testar em vivo isso, para que isso possa ser aceito, até pela Anvisa, né? Óbvio que em determinados momentos, sei que cosméticos às vezes não passam pela Anvisa, mas você tem que ter toda uma testagem. E a gente foi desenvolvida com uma empresa, uma pele artificial que possa ser testada nesses cosméticos, nessa pele, com uma proxy muito grande da pele humana. Então você evitar ter que testar coisas em pessoas, e aí você utilizar, por exemplo, peles artificiais para fazer esse teste. Então, na veia, ou seja, com a área de cosmético, inovação na veia. Muito excelente exemplo. Inovação de gestão de processo e serviço. Como é que... Dá um exemplo concreto aí pra gente. Eu mostrei agora do cemitério, serviço. Sim, ele desenvolveu um serviço, ele mudou totalmente o serviço. Eu estou aqui com a questão a gente teve até projetos que a gente, na área alimentícia, por exemplo, né? Ou seja, uma empresa nos buscou através da AGRIO, o projeto veio através da AGRIO, onde o que ele fazia era uma linha de montagem de hambúrgueres e fast food completamente diferenciada. Ou seja, era uma linha em que você tinha o que eles chamam de conceito gourmet, onde a interação do cliente na confecção do produto era direta, onde você podia escolher efetivamente quais os compostos que iriam naquele hambúrguer, né? E aquilo precisava de um tempo adequado. Toda a linha produtiva daquilo ali foi ter de ser desenvolvida para que aquilo ficasse num tempo adequado, né? Porque hoje o hambúrguer já está pronto e ele conseguiu desenvolver uma metodologia e tecnologia para agregação de todo um ferramental para fazer com que aquilo pudesse ser feito na hora. E esse conceito de gourmetização foi também financiado e era um projeto piloto. Obviamente que a gente tem que deixar claro aqui que a FINEP vai até a comercialização pioneira.
né? Ou seja, é importante esse conceito. À medida que isso é necessário que seja feito o scale-up, o que é o scale-up? É você produzir em larga escala, aí é o que a gente chama, que a gente brinca do nosso primo rico, ou seja, é o BNDES, ou seja, a FINEP, o recurso dela vai até a comercialização pioneira. O que é o conceito de comercialização pioneira? Imagine que eu sou uma empresa e eu estou testando uma nova caneta, uma caneta com produtos completamente inovadores, feitos de fibra de babaçu, por exemplo. Sei lá, eu dou sempre alguns exemplos relacionados a fibras totalmente inovadoras. Uma coisa é eu fazer a pesquisa, depois eu fazer o protótipo, eu fazer os ensaios com o protótipo, eu fazer 1, 2, 3, 4 canetas dessa. O que acontece? Bom, estabilizou, ou seja, eu consegui entender o que está envolvido em todo o processo produtivo daquilo, a tecnologia está adequada, eu consigo efetivamente conformar uma caneta dessa? Ótimo. Só que há uma diferença, que a gente chama nos controles estatísticos de processo, em que de 4 para um número maior de unidades, o processo ele pode apresentar variações termodinâmicas, problemas de gargalos produtivos, diferença na questão dos aspectos do material. Então, o conceito de comercialização pioneira é até aquela unidade onde você tem uma estabilização da sua curva de controle estatístico de processos. Ou seja, então, eu fazer 1.000 unidades, 1.001, ela mantém as mesmas características, 1.002, então 1.000 é um lote pioneiro, é um lote que eu vou testar no mercado a aceitação desse produto ou desse serviço, e esse lote é o que a gente pode financiar. Ah, Marcelo, mas eu quero financiar 2 milhões de canetas dessa. Aí esses 2 milhões de canetas dessas vão ter que ser financiados, que é o que a gente chama de scale-up de produção com o BNDES. Ok. A gente tem uma pergunta a respeito dessa parceria Apex com a FINEP. E o que é importante vocês entenderem? Essa parceria, ela consiste, primeiramente, na divulgação, e eu vou pedir daqui a pouco que o Marcelo explore um tema com a gente, que é a diferença entre o acesso ou a demanda que existe para a região sul e região nordeste, norte e nordeste. Então, assim, a gente quer apresentar a FINEP, a gente já tem uma parceria com a FINEP já há algum tempo. A proposta é que a gente tente de alguma forma expandir essa informação para as empresas brasileiras e nada melhor do que essa capilaridade que a Apex tem por meio de vocês. Por meio do PayEx, do Design Export, do ICV Global, que é o projeto que a gente faz com a FGV, e, óbvio, das entidades setoriais que também estão representadas, mesmo aquelas que têm a sede em São Paulo, mas têm acesso a empresas do Brasil todo. Então, assim, o início dessa parceria, ela está totalmente relacionada à questão de divulgar, tornar a FINEP conhecida desse público empresarial, como o próprio Marcelo falou, muitas vezes o empresário vende os seus próprios bens, empenha os seus próprios bens para conseguir ter recursos para tocar adiante os seus projetos. Então, nada melhor do que ele estar ciente da FINEP e dessa parceria. Em relação ao InovaCred Expresso, a questão do Design Export que a gente colocou aí. O Design Export já é um projeto da Apex, que tem nele a questão da inovação, porque são projetos que estão buscando inovação de embalagem, inovação do produto. Então, por isso que, e aí você pode até enfatizar um pouquinho essa questão, de que no InovaCred Expresso é preciso já ter tido alguma operação com o governo. Então, no caso, o Design Export, a ideia é que a gente traga o Design Export, esse projeto, para estar dentro da lista de possíveis projetos de governo, que a empresa apresente aquilo lá e, portanto, consiga acessar essa linha. Então, essa é a proposta, o que não quer dizer, com tudo que o Marcelo falou aqui hoje, que as empresas do PX e dos projetos setoriais, elas têm aí à frente um leque enorme de opções. A sua colocação é muito importante, ou seja, o que a gente está procurando? É facilitar ao máximo. Ou seja, o primeiro passo se a linha InovaCred Expresso quase que se comporta como sendo um delta de recursos, até 200 mil reais, que fosse quase como se fosse um giro para a inovação, né? Ela tem passaportes de entrada. A primeira coisa que a gente fez foi inserir o Design Export como sendo um dos passaportes de entrada. Ou seja, o que significa isso? Você, empresa que já teve o apoio do Design Export junto à Apex, é possível captar 200 mil reais para
uma continuidade do seu projeto, para uma outra demanda, para a compra de um equipamento, para fazer uma patente, ou seja, olha, eu quero fazer um depósito de patente, e patente é caro no Brasil. Então, eu posso pegar isso no InovaCred Expresso, ou seja, o Design Export já está inserido lá. E conforme você muito bem falou, ou seja, não para aí, ou seja, o que a gente está querendo aqui? A gente sabe que, muitas das vezes, quando a gente conhece, a gente combate a questão da simetria de informação no seu nascedor, ou seja, na hora que eu estou desenvolvendo, talvez o Design Export seja o final de um processo, ou seja, ele já está pensando na embalagem de um projeto inovador. Mas e o início do projeto? Como é que ele buscou recursos para isso? Então, é isso que a gente está querendo aqui também. Quando você tiver a possibilidade, até mesmo de um projeto inovador, que seja para internacionalizar-se, ou seja, olha, de repente eu preciso de características completamente distintivas para eu colocar esse produto, esse serviço lá fora. São características inovadoras. Por que não obter junto à InovaCred, junto à FINEP, o recurso necessário para o desenvolvimento do projeto de inovação num volume maior, que excede muitos 200 mil, conforme mostrei, você pode, dependendo da empresa, pegar até 10 milhões de reais em condições extremamente atraentes. TJLP mais um, são 7,5% ao ano, com prazo de pagamento extremamente competitivo, né? Ou seja, então, você foi você foi brilhante no sentido de, olha, não é somente para a questão do Design Export, é uma parceria que a gente quer para um escopo muito maior de atuação, para projetos de um vulto muito maior, em que a gente possa estar inserido desde o nascedouro, desde a pesquisa que está se desenvolvendo, até efetivamente a sua internacionalização. Porque aí a pavimentação é uma pavimentação consistente, ou seja, a empresa já pensou desde o início em várias etapas do seu projeto, até mesmo a colocação daquele projeto inovador, e é o que os gringos fazem, né? A gente poder colocar isso em segmentos de mercado internacional, e esses projetos inovadores, com tecnologias distintivas, com valor agregado, diferente das commodities, é que vão realmente resultar em grande impacto para o nosso país. Então é importante, com tudo isso que ele colocou, a gente tinha conversado um pouco antes, a gente já vem há algum tempo conversando com a FINEP, e ficou muito claro para a gente, ao longo dessas conversas, que eles têm uma concentração muito grande de demandas da região sul-sudeste. E é importante a gente lembrar que as empresas do Norte e Nordeste têm toda a capacidade de ideias, propostas, projetos geniais, produtos super interessantes, e a gente tem que, as nossas equipes que estão aí nessa região, a gente se esforçar para trazer essas empresas, quebrar um pouco essa questão cultural, trazer essas empresas também para os projetos e para trabalhar com a FINEP. A gente está terminando, então eu vou deixar a palavra final com o Marcelo, agradecer a presença de vocês, mais um trabalho que a gente faz aqui de webinar para capacitar vocês, para levar informação para vocês, com que objetivo? Com que vocês peguem essa informação e, óbvio, passem para as empresas, óbvio, para a gente, no nosso dia a dia de trabalho, cada vez mais colocar a empresa na trilha da exportação, ou seja, não adianta a gente se esforçar e ter um empenho financeiro, de recurso humano, para preparar a empresa para a exportação, se ela depois não segue na trilha da exportação, ou seja, se ela não começa a participar das feiras, das missões, dos diversos eventos que a gente oferece, participar das entidades setoriais, que oferece também um leque enorme de atividades para essas empresas. Então, assim, é importante que esse trabalho nosso, ele seja efetivo no sentido de tirar a empresa, não só a empresa está melhorando as suas condições de comercialização no Brasil, mas ela começar também a pensar de uma forma estratégica no mercado internacional. E aí eu deixo o final aí para você encerrar. Eu vou começar a minha despedida pelo seu gancho, ou seja, dizendo o seguinte, a gente infelizmente tem clusterizado na questão da inovação um domínio da região sul e sudeste, ou seja, 70% dos projetos de inovação da FINEP são da região sul e sudeste, 30% norte, nordeste e centro-oeste. Isso mostra um país muito desigual. E essa é a desigualdade do nosso país. A inovação, de certa forma, é um driver que mostra que a gente precisa combater isso, ou seja, inovação, pensar em tornar acessível, aumentar a acessibilidade das pessoas a coisas que tenham tecnologia, a produtos que tenham um impacto até socioeconômico e ambiental maior. Então, a gente tem que realmente tentar levar
o conhecimento de que essas linhas existem para os mais diversos ramos. É mais difícil quando a gente sobe o país? É mais difícil. Mas isso não é um impeditivo, a gente tem que continuar essa briga, esse é um bom combate, ou seja, a gente tem no Norte, Nordeste e Centro-Oeste instituições de pesquisa certificadas, institutos de pesquisa também certificados, universidades de primeira ponta, óbvio, uma cultura empreendedora talvez com muito apetite pelo recurso não reembolsável e pouco apetite ao crédito. A gente percebe claramente que essa realidade vai ter que mudar, essa realidade vai ter que ser combatida. Então eu pego esse gancho para dizer o seguinte, olha, é fundamental que a gente, como agente transformador, agente de mudança, e eu volto a dizer que eu fiquei 20 anos em empresa privada, estou há 11 em empresa pública, eu me acho, e vocês também junto, a Apex, as fundações de amparo à pesquisa, as universidades, o IEL, enfim, são agentes transformadores. Se a gente não consegue, a gente tem que considerar que a gente é capaz de mudar esse país e a inovação é fundamental, é um processo dioturno, ou seja, a gente levar esse conhecimento aos mercados e importantíssimo para que o país mude esse padrão de desigualdade que a gente cristalizou e que a gente precisa mudar. Tá? Então, não há dificuldades? Existem. O projeto pode ter, até mesmo em relação ao parceiro, procure a FINEP. Você está com uma boa ideia, você está com uma boa empresa, a empresa quer desenvolver o projeto. Você não sentiu certa receptividade, os nossos contatos estão aí, a gente está à disposição de vocês para que a gente possa, inclusive, ir acessar com vocês esse agente, que a gente possa fazer todo o tracking desse projeto desde o seu nascedor. Eu quero agradecer muitíssimo essa possibilidade da Apex. Acho que essa parceria já tinha que estar acontecendo há muito mais tempo, mas nunca é tarde, é isso mesmo. A casa a gente constrói tijolinho por tijolinho, não se muda uma situação como a que a gente vive nesse país de uma hora para outra, é muito empenho, muita energia, muita dedicação, trabalho missionário, quase uma catequese. Eu agradeço vocês enormemente pela atenção, espero ter contribuído. Obrigada, gente. Bom dia de trabalho.